A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E para isso, temos aqui, já gravados neste canal, todos os vídeos gravados desde o dia 1º de janeiro, onde iniciamos a leitura da Palavra do Senhor. Amém? Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 9 de agosto, nos capítulos 7 a 9 do livro do profeta Jeremias. Amém? Lembrando aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e também incentivadas a lerem a Palavra do Senhor. Amém? Pois isto é muito bom, temos um contato com a Palavra de Deus todos os dias, para nossa edificação e crescimento espiritual. Vamos à leitura? Amém? 9 de agosto, capítulos 7 a 9 do profeta Jeremias. E assim diz a palavra do Senhor. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Somos livres para praticardes ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do seu povo Israel. Agora, pois, porquanto fizestes todas essas obras, diz o Senhor, e quando eu vos falei insistentemente, vós não ouvistes, e quando vos chamei, não respondestes. Falei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Não vê tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não se provocam a si mesmos para a sua própria confusão? Portanto, assim diz o Senhor. Portanto,
Assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Sim, acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Porém, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. Fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás por todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e está exterminada da sua boca. Corta os teus cabelos, Jerusalém, e lança-os fora, e levanta um pranto sobre os altos escalvados, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém os enxotará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Agora capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora as suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E serão expostos ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem eles amaram, e a quem serviram, e após quem andaram, e a quem buscaram, e a quem adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem dessa raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão os homens e não se levantarão? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua, ele retém o engano, recusa-se a voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grou observa o tempo
da sua arribação. Mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Mas eis que a falsa, mas eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos aos conquistadores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada qual usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, se envergonham de terem cometido abominação? Não, de maneira alguma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e no tempo em que eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Quando eu os colheria, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, até a folha está caída, e aquilo mesmo que lhes dei se foi deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos, entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos, pois o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Esperamos a paz, porém não chegou bem algum, e o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve os resfolegar dos seus cavalos. A terra toda estremece a voz dos rinchos dos seus jinetes, porque vêm e devoram a terra e quanto nela há, a cidade e os que nela habitam. Pois eis que envio entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e eles vos morderão, diz o Senhor. Oxalá que eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de toda a extensão da terra. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto apoderou-se de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Agora capítulo 9. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá que eu tivesse no deserto uma estalagem de viandantes, para poder deixar o meu povo, e para apartar dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Encurvam a língua, como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de um irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. Engana cada um ao seu próximo, e nunca fala a verdade. Ensinaram a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em praticar a iniquidade. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira poderia proceder com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no coração arma de ciladas. Não hei de castigá-los por essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação tal como esta? Pelos montes levantei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já não estão queimadas, de modo que ninguém passa por elas.
nem se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais fugiram e se foram. E farei de Jerusalém montões de pedras, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, de sorte que fiquem sem habitantes. Quem é o homem sábio que entende isto, que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E diz o Senhor: porque deixaram a minha lei, que lhes pus diante, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram obstinadamente segundo o seu próprio coração, e após a Balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Também os espalharei por entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres hábeis, para que venham também. E se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, para que se desfaçam as lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estranhos arruinados. Estão muito envergonhados, pois termos deixado a terra, e por terem eles transtornado as nossas moradas. Contudo, ouvi, vós mulheres, a palavra do Senhor, e recebam os vossos ouvidos a palavra da sua boca, e ensinar a vossas filhas o pranto, perdão, e cada uma a sua vizinha a lamentação, pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e das praças os mancebos. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte da sua força, nem se glorie o rico das suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado pela sua incircuncisão, ao Egito, a Judá e a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos que cortam os cantos da sua cabeleira e habitam no deserto, pois todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 9 de agosto, nos capítulos 7 a 9 do livro do profeta Jeremias. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.